Shalom, amada igreja. Shalom. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Pai amado, ó grandioso Pai Celestial, nesse momento, ó Pai, pedimos a Ti que venha nos encher com Teu Santo Espírito, nos encher com a Tua misericórdia, com a Tua graça, para que possamos, ó Pai, fazer o que é certo no momento oportuno e na hora certa, meu Pai. Pai, que a partir de agora não seja mais um homem a falar, mas Tu, através do homem, ensinar as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos sempre, meu Pai, falar de Ti para as pessoas, para que possamos sempre caminhar em Tua direção e que possamos sempre, Pai, fazer o que é certo, que seja assim hoje, amanhã e para todo sempre, que assim seja, graças a Ti, meu Pai. Amém? Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel 33. Você que está do outro lado, pega a sua Bíblia e venha nos acompanhar na leitura. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Muitas vezes nós caminhamos e fazemos tudo de errado. Mas nos últimos dias de nossa vida, nós nos arrependemos e pedimos perdão para o Criador. E naquele momento, no seu leito de morte, que você pede perdão, o Pai te concede o perdão. E todos os seus pecados do passado são apagados. E você a vida toda está dentro de um templo religioso. O tempo todo fazendo o que é certo. E aí no último dia da sua vida, no seu leito de morte, você comete um pecado e você perde a sua salvação. Porque tudo aquilo que você fez de bom na sua vida virou poeira, caiu no mar do esquecimento. E as pessoas não compreendem as coisas do Pai. As pessoas não compreendem o que é o plano espiritual. E aí o Pai em Ezequiel, ele nos diz assim, Ezequiel 33, versículo 17. Todavia os filhos do teu povo dizem, não é justo o caminho do Senhor. Mas o próprio caminho deles é que não é justo. Muitas vezes nós questionamos, olha, por que o bom morre e o ruim fica aí? O ruim leva tiro, facada e ainda consegue viver muitos e muitos anos. E o bom muitas vezes pega uma gripe e morre e vai embora. Nós sempre questionamos isso. Por quê? O bom tem que ir e o ruim ficar. Os mistérios de Deus, os mistérios do Pai, só Ele compreende. E não adianta tentarmos compreender as coisas celestiais se nós não tivermos comunhão com o Pai. E o Pai continua a nos dizer no versículo 18, desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, ele morrerá nela. Se você sair do seu caminho certo para fazer o mal, certamente você vai morrer com aquilo que você praticou nos últimos momentos. E o Pai continua a nos dizer, e convertendo-se o ímpio
da sua impiedade e praticando juízo e justiça, ele sim viverá pela justiça que praticou. Aí novamente nós criticamos. Porque alguém pratica o mal e é salvo, tem direito à salvação, e a pessoa que é boa vai para o inferno. As coisas do Pai, se eu for explicar as coisas celestiais para vocês, vocês não vão entender. Porque aquele que quer ser justo nunca compreende as coisas espirituais. Aquele que se acha justo nunca vai compreender o plano espiritual. Porque ele vive na matéria. E a matéria só nos ensina engano. E o Pai nos diz assim, versículo 20. Todavia vós dizeis, não é justo o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos. Ó casa rebelde de Israel. O Pai, ele fala para nós assim, olha, eu julgo segundo o caminho do teu coração, o caminho da tua mente. Não os seus atos em si, mas o que está por dentro. O homem julga o ato em si, mas eu julgo a tua alma. Eu não julgo a tua matéria, eu julgo a tua alma. Muitos vão dizer, mas isso é confuso, é difícil de entender. É porque você é terreno. Então, para entender a palavra do Pai, eu vou te passar uma parábola. Uma única parábola. Para ver se você consegue entender as coisas terrenas, para que você entre no mundo espiritual para compreender as coisas celestiais. E a palavra de Deus nos diz assim, vós foste escolhido no ventre da tua mãe. Aí está o plano do Pai. Antes de virmos ao mundo, nós já fomos escolhidos para fazer algo, para ser algo. Mas antes de vir esse mundo, antes de nascermos, ou antes de tudo isso aí existir, Deus já tinha um propósito para cada um de nós. E muitos que se dizem conhecedor da Bíblia, diz que o Pai poderia não deixar que nós desviássemos nem para a direita nem para a esquerda. Mas Ele nos deu livre-arbítrio. Você escolhe o que você quiser ser. Então vamos começar pelo semeador. O semeador é Cristo. Ele procura pelo mundo alguém que o adore em espírito e em verdade. E com muita dificuldade ele acha no meio de um ou outro alguém que ainda o adore em espírito. Em verdade, ainda não, mas em espírito. Porque o nosso espírito tem comunhão com o Pai. E aí o Pai nos pega, nos chama muitos para poder ser plantado na seara dele. Esses que ele escolhe são os pastores. E para que você entenda o plano espiritual, vamos transformar o pastor num milho de pipoca.
para que você compreenda as coisas carnais, para depois compreender as coisas celestiais. Então nós, pastores, somos milho de pipoca. Aí sai Cristo pelo mundo colocando esse milho de pipoca na seara dele. E planta os pastores na tua seara. Vem o Espírito Santo e rega. E esse pastor dá frutos. Porque o milho de pipoca germina, dá o pé de milho, e naquele pé de milho dá várias espigas de milho. E todas as espigas grandes, perfeitas, com todos os milhos da pipoca ali, na espiga, perfeito. Só que há um porém. Esse milho de pipoca, ele está apegado a algo, ao sabugo. Mas esses milhos de pipoca são os frutos que o pastor produziu no levar a palavra. E o sabugo é o mundo, onde aquele milho de pipoca está ainda fixado. Aí Cristo vem e debulha a espiga. E tira você do mundo, te mostrando algo diferente, que você está livre. Porque quando o milho da pipoca está agarrado ao sabugo, ele está preso em algo. Ele está preso numa doutrina errônea, numa lei errônea, em tudo que é errado, em tudo que não presta. Aquele que está preso no mundo, ele procura prosperidade, ele procura bem-estar. Então Cristo debulha essa pessoa que está no sabugo e separa o milho do sabugo, porque o sabugo é algo que não presta, que impregna a tua mente com algo que lhe mostra grandiosidade. E ele debulha todos aqueles milhos, todos os milhos são do mesmo tamanho, iguais e perfeitos. Esses são os irmãos que estão dentro de um templo religioso. Todos ali, na mesma fé. São esses milhos de pipoca. Todos iguais. Você olha e vê todos iguais. Todos lindos, perfeitos, clamando, louvando, adorando. Mas aí o Pai diz assim para nós: lindo. Vocês me amam. Vocês me louvam. Até lágrima, sentindo a minha presença, vocês derramam. Maravilhoso isso. Agora eu vou derramar sobre vocês a unção do azeite. E Cristo derrama a unção do azeite sobre todo o milho da pipoca, sobre toda a igreja. E o Espírito Santo entra dentro de cada um. E o Espírito Santo começa a mostrar o que é certo e o que é errado. E a pessoa começa a cantarolar, a falar em línguas. E a pessoa começa a subir seu ego, porque eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. E muitos começam a profetizar. São cheios. E aquilo que é cheio produz o que está dentro. E aí o Pai olha e fala: nossa, minha seara está linda, está maravilhosa. Nós somos a seara, os frutos da seara do Pai. E aí o Pai fala assim: mas é necessário que eu teste a minha seara, para que a minha seara seja perfeita, seja noiva,
para que ela venha repousar com o noivo aqui na glória. E o pai diz assim: é hora de passar a minha seara pelo deserto. É hora de colocar a minha seara na prova. Porque todos me adoram. Todos dizem que me ouvem. Mas sendo abençoado, todos vão me querer. Sendo agraciado, todos me querem. Aí o pai diz assim: que o espírito se afaste um pouco. E o Espírito Santo é retirado de vós. Por uma fração de segundo, no plano espiritual. Mas no nosso mundo, ele se afasta e fica ao teu lado, te observando as suas ações. E aí vem a penúmbria. O que é a penúmbria? É você ser encharcado de óleo e é colocado numa panela. Você ainda é um grão de milho, de pipoca. E você é colocado na panela e vem a tampa e fecha. E você está sozinho no deserto com os irmãos. E aí o pai diz: vem a prova. Aqueça a panela. Vem as dificuldades, desemprego, doença. Que venha sobre eles a enfermidade, a lepra. Que venha sobre eles a fome e toda espécie de pragas. Para ver se a minha igreja me adora de verdade e em espírito. Mas você, como a semente da pipoca, você já ouviu tudo o que foi dito das bem-aventuranças, do que Cristo nos ensinou: passe pela prova, porque eu passei e venci todas elas. Seja fiel até o fim. E aí você, com o milho da pipoca dentro da panela, aquecendo, você ali começa a questionar: por que essa dificuldade? Por que esse deserto? Por que tanto sofrimento? Eu estou num templo, eu abri mão do pecado, e você começa a murmurar, mas no meio de vós, no meio de tantos milhos que ali está, um dá o grito da vitória: eita glória! E solta e se veste de noiva, porque ela tira toda a amargura do coração e se abre como uma pipoca branca, virtuosa. E aí todos os milhos que estão ali dentro junto com ela começam a reparar que ela se transformou, ela passou por uma metamorfose. Mesmo na dificuldade, mesmo nas lutas, ela glorificou a Deus, porque está escrito em tudo de graça. E aqueles outros milhos começam a retirar de dentro de si aquilo que não presta, aquilo que atrasa ele para ter comunhão com Deus, com o grande algo, com o grande eterno. E aí mais um milho grita: eita glória! E abre-se e se veste de noiva, de branco. E mais um, e mais um, e mais um. E vão se implodindo todos que ali estão, porque aceitaram o ensinamento de Deus. Aceitaram o ensinamento, aceitaram a prova. Deixaram de murmurar e começaram a caminhar na confiança
Porque também está escrito: mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu és comigo. Tu és meu estandarte. E aquele que verdadeiramente é um cristão, é temente ao Pai. Mesmo na luta ele não desiste, não fica cabisbaixo, não fica tristonho, com o coração contristado. Ele glorifica e exalta o Pai. E aí o Pai diz: essa é minha noiva. E você implode como uma pipoca. E aí vem o Pai, tira aquela panela do fogo e tira a pipoca. E todas aquelas que vestiram de noiva ele coloca separado para servir ao mundo. Esses são os meus amados, os meus queridos. Mas aí no fundo da panela ainda tem alguns milhos que não estouraram. Tem alguns milhos que não implodiram. Aí você me pergunta: por quê? Se toda semente era igual, toda semente saiu do mesmo invólucro, toda semente era perfeita aos olhos do homem. É por isso que o Pai colocou na prova. Mas aquele que não implodiu tinha o coração duro. Enquanto o fogo consumia ele, a prova do fogo ardente, que é como o Pai diz na palavra, que nos passa como ouro pelo fogo para ser provados, aquela semente que não implodiu, ela diz: está vendo, Pai? Perdi meu tempo contigo. Nada aconteceu comigo. Eu vou morrer e não vou ver a tua graça, a tua glória. É a semente amargurada, é o crente. Não é cristão, é o crente que nunca viu a graça de Deus na vida dele. Por menor que fosse, ele não viu. Porque ele almeja algo grande, ele almeja prosperidade, ele almeja se exibir para o mundo. E não conhece que as coisas do Pai é simples. E aquele crente, ele é torrado, queimado, como a própria palavra diz: os meus são separados e os de Satanás vai queimar no fogo ardente. Qual que é a moral dessa história, dessa parábola? Não importa as dificuldades que você passa, não importa quanto tempo você está de luta, aprende uma coisa: a nossa vitória não é para esse mundo. O bem mais precioso que nós temos não é a nossa casa, o carro, nem a nossa própria vida. O bem mais precioso que nós temos é a nossa alma. A nossa carne, nós sabemos que veio do pó, e ao pó voltará. Mas a nossa alma, ela tem um destino. E se ela implode e se veste de branco, nós somos chamadas noivas de Cristo. E como nós podemos nos vestir de branco? Implodir e nos vestir de branco é deixando de lado o preconceito, o racismo, a intolerância religiosa. É querer ajudar mais do que ser ajudado. É amar mais do que ser amado.
é levar alimento para quem tem fome. E você mesmo está faltando coisa na tua casa. É você ceder um sorriso teu para quem está chorando, mesmo você chorando por dentro pelas dificuldades que você enfrenta. É você levar para o teu próximo aquilo que você não tem, é levar confiança, justiça, amor, mesmo aquilo que está lhe faltando naquele momento de angústia. É você passar confiança para alguém, levar a pessoa a um patamar acima do teu e você se recolher à sua insignificância. Porque nós não somos nada. O Mestre nos ensinou quem é maior. O Mestre é o servo. E como o Mestre, ele lavou os pés dos apóstolos. E quem deveria lavar os pés dele eram os seus servos. Então, para sermos mestres, conhecedor da palavra, como muitos batem no peito e diz, conhecedor racínio da Bíblia, nós temos que recolher a nossa insignificância e nos tornarmos menor das sementes. Ficarmos pequenos perante o homem, mas grandes pela exaltação que o Pai vai nos dar. Não devemos querer ser superior a ninguém, mas inferior a todos. Porque quem deseja ser grande será pequeno. Quem quer ser o primeiro será o último. Porque Cristo ele nos ensinou: seja como uma criança. E muitos não pararam para meditar nisso. O que é ser como uma criança? Tem duas crianças de 2 anos brincando. Aí uma pega um brinquedo e a outra também quer o mesmo brinquedo. De repente eles começam a brigar. Aí um empurra o outro no chão e vai embora. Daí a 2 minutos, aquele que caiu, que chorou, que machucou, vem e abraça o outro que o feriu. O que o pai quis dizer com isso? Que seremos magoados, seremos ofendidos, seremos caçados, mas não devemos guardar mágoa. Qual que é o ensinamento de hoje? Qual que é a palavra de hoje? Está em Ezequiel 33. Leia, do primeiro versículo ao último. E você vai ver que tudo se consiste numa misericórdia, no amor. Em primeiro lugar, na essência. Amor da essência, amor do Pai. E depois amor ao próximo. E o Pai vos fala no dia de hoje. Quem guardar a palavra desse livro terá vida plena. Cristo vos diz: vejais, meus seguidores, que eu vou, mas preparo-vos-ei um lugar na casa do meu Pai. Porque a casa do meu Pai há várias moradas. Irei adiante de vós e prepararei uma casa para vós outros. E como devemos ser para termos uma casa espiritual?
não é ser dizimista, não é ser ofertante, não é estar dentro de um templo religioso, é ser cristão, é ser temente a Deus, é praticar os ensinamentos de Cristo, é converter o verbo, que aqui está, para os incautos, verbo é a palavra, converter ela em carne, viver o verbo na carne e caminhar como o verbo caminhava. Esse é o ensinamento de hoje. Não seja como o milho que não quis implodir porque tinha o coração amargurado, porque não gostava de ouvir a boa nova. Porque aquele milho que não implodiu é um milho que, quando ouve a verdade, ele prefere ser escravo, não quer ouvir a verdade. Porque ouvindo a verdade vos libertará. E a verdade que o Pai vos diz no dia de hoje, no agora, é: eu sou sua essência. Agora amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A vós que tem ouvido, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito vos anuncia. Dias tristonhos virão, as dificuldades virão, dias tenebrosos estão por vir. Mas crerdes, confiai-vos, que naquele dia de toda dor, de todo pranto, eu estarei te carregando no colo. E mal nenhum atingirá a tua tenda. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que ainda não tocou no sininho, toque. Você que não compartilhou, compartilhe. Você que não fez nenhum comentário, faça. O que mais nos importa é que você seja agraciado com a palavra de Deus e que possa levar a palavra de Deus a toda criatura. Não desista, não perca a tua fé, porque sem fé é impossível agradar ao Pai. Que a Shalom do Eterno esteja com você e com toda a sua família. Que a paz do nosso Hamashi, o Cristo, esteja com todos nós, hoje, amanhã e para todos sempre. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?